Olá, caros amigos internautas, estamos aqui para mais uma aula de fitopatologia, hoje abordando o tema manejo solo, água, planta na incidência de fitomoléstias. Quando nós falamos tratar a planta e não a doença, nós queremos enfatizar que uma planta bem nutrida, uma planta com um manejo hídrico adequado, com os tratos culturais adequados, ela vai resistir mais à incidência de fitomoléstias. Então, tratar a planta e não a doença é uma maneira filosófica e, por que não dizer, também prática de enfrentar as adversidades na área da fitopatologia. Trofobiose. Algumas lições importantes da trofobiose nós podemos tirar. Uma delas de que produção em excesso de açúcares e aminoácidos pela planta hospedeira se torna um prato cheio para ataque do agente fitopatogênico. E aí por que nós falamos isso? Porque muitas vezes nós temos situações em que a planta, ao sofrer um estresse hídrico, ou sofrer um estresse nutricional, ou até mesmo quando ela recebe uma grande carga de químicos, ela tende a liberar mais açúcares. E isso é tudo que os fitopatógenos gostam. E, nesse caso, ela passa a ficar mais vulnerável ao ataque desses agentes patogênicos. Dentro de uma visão holística, o conceito de doença de planta trabalha que patógeno agressivo, hospedeiro suscetível e um ambiente favorável, eles interagem mutuamente, causando disfunções que se tornam visíveis através da sintomatologia. E aí é necessário que seja adotada uma estratégia de manejo com uma visão holística, contendo todas as informações concernentes à área de plantio e tratar muito bem, de forma preventiva, nos aspectos relacionados ao manejo cultural, ao manejo hídrico e ao manejo da irrigação. É importante que a gente tenha em mente que, mesmo na região e naquele local, tendo a ocorrência de uma doença do ponto de vista fitopatológico de grande importância, mas nós temos que colocar todas as medidas preventivas para que possa abranger o arco de todas as possíveis doenças que venham a incidir sobre aquela planta. No que diz respeito aos aspectos nutricionais, uma planta bem nutrida oferece melhor resistência ao ataque de fungos. Por exemplo, primeiro, ela constitui naturalmente uma eficiente barreira física, haja vista a constituição fisiológica e morfológica está numa situação boa em função de uma boa adubação, principalmente orgânica. Também pelo fato de ter o controle da permeabilidade da membrana citoplasmática, dificultando a penetração de alguma estrutura fúngica que venha a abrir caminho para uma contaminação. E depois a formação de compostos fenólicos com distintas propriedades fungistáticas que têm o objetivo de paralisar o crescimento do fungo. Um ponto importante diz respeito às adubações nitrogenadas, principalmente na forma de ureia. Sabemos que o nitrogênio em altas concentrações diminui a resistência aos patógenos obrigatórios, aqueles que dependem única e exclusivamente do hospedeiro para sobreviver, porque através da redução de compostos fenólicos, os quais exercem efeito fungistático, e também da lignina das folhas, além de aumentar a concentração de aminoácidos e de amidas na superfície foliar, favorecendo o ataque dos fungos.
nós sempre falamos que aqueles que quiserem fazer uso da adubação nitrogenada, utilizem na forma de sulfato de amônio. Nesse caso, evita-se os problemas que nós acabamos de mencionar quando utilizamos a adubação nitrogenada na forma de ureia, principalmente em hortaliças. Um dos aspectos que nós queremos ressaltar quando falamos tratar a planta e não a doença é a adubação com defensivos naturais. E aí queremos fazer o registro da manipoeira como adubo foliar. Desde que haja disponibilidade de fornecimento de manipoeira, a manipoeira ela se torna um excelente adubo foliar e as plantas, tanto as frutíferas como hortaliças, tendem a responder com uma rapidez impressionante ao processo nutricional. Como adubo foliar, a manipoeira ela pode ser aplicada semanalmente na proporção de 1 parte de manipoeira e 7 partes de água. Experimento que nós realizamos com a cultura do maracujá, os resultados foram excelentes, melhorando tanto a parte foliar como o tamanho e o peso dos frutos. É importante fazer o registro que essa manipoeira deve ser utilizada fermentada. E outro aspecto, na sua composição nutricional, ela é tão boa quanto os principais adubos, como calda sulfocálcica, calda viçosa, e não oferece nenhum problema para o meio ambiente, desde que ela já esteja fermentada. Então, a manipoeira é fundamental a sua utilização para aqueles agricultores que possuem e pode ser aplicada semanalmente. A adubação potássica. O potássio oferece uma boa resistência às plantas, ao ataque de patógeno. Inclusive, na cultura do arroz, ele oferece boa resistência às doenças de um modo geral. A sua deficiência provoca o acúmulo de aminoácidos e de açúcares, que por sua vez servem de alimento para as pragas. Um ponto que eu gostaria de ressaltar, principalmente nas frutíferas, a adubação de cobertura com o potássio, ela não deve se limitar somente a 3 coberturas, mas ela deve ser realizada até a época de produção dos frutos, para que possamos ter frutos de bom tamanho e de bom peso. Então, é importante a adubação com potássio e esse elemento tem uma importância muito grande na formação e qualidade dos frutos. O manejo hídrico e o excesso de água na planta. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de ressaltar é o desperdício de água no dia a dia. Essa água está diretamente ligada às questões ambientais, porque está, cada dia que passa, se tornando um produto da mais alta valia, e também a questão da energia. Então, qualquer desperdício de água poderá implicar na saturação do solo e, consequentemente, incidência de doenças, principalmente porque o encharcamento vai levar à falta de uma oxigenação nas raízes da planta e isso vai ser prejudicial. Esse desperdício também, quando ocorre, ele vai implicar em lixiviação de muitos adubos químicos e isso é custo. Logicamente, a relação custo-benefício ela vai ser alterada para o negativo, haja vista os custos serem maiores, porque água desperdiçada
lixiviação, encharcamento de solo, vai requerer mais adubação e, consequentemente, vai aumentar a incidência de doenças de planta. Então, na evolução de uma doença de planta, nós queremos ressaltar que é muito importante o manejo da irrigação, bem como o seu dimensionamento. Consequentemente, também, possíveis desperdícios e até a hora do turno de rega. Qualquer utilização desses fatores de modo inadequado poderá levar à ocorrência de doenças que até então não eram comuns nos plantios. Quem migra de um sistema de aguação por mangueira para um sistema de microaspersão vai verificar logo alteração no turno de rega e na duração do tempo. Você não pode querer exigir o mesmo tempo de irrigação para sistemas de irrigação diferentes. O excesso d'água, ele vai proporcionar encharcamento no solo e, como nós falamos, doenças, principalmente ocasionadas por fitófora, por fítio, fusário, que até então não eram comuns, passam a ocorrer, principalmente quando a irrigação é localizada e há uma recomendação de irrigação de 1 hora no turno de rega, na parte da manhã cedo e no final da tarde para a hortaliça, e ocorre que uma irrigação mais tardia, por volta de 8h30, 9 da manhã e 16 horas, poderá causar grandes problemas. Além do mais, o conduíte de irrigação, gradativamente, com o crescimento da cultura, ele tem que se afastar da região do colo da planta, sob pena de favorecer as doenças que atacam as raízes e a podridão do colo. A qualidade da água também é um fator de grande importância, principalmente quando se trabalha com hortaliças. E aí chamamos especial atenção para o pH da água, bem como a origem dessa água. Então, o cultivo de hortaliça com uma única fonte de água, as enxurradas originadas do excesso de chuva e de irrigações tendem a arrastar para o leito do curso de água os patógenos, fungos, bactérias, nematóides que estejam contaminando aquele solo. Então, é de fundamental importância uma análise da água, da irrigação, para se ter mais tranquilidade no que diz respeito ao seu uso. Queremos aqui chamar a atenção para algumas situações. Na figura, nós estamos observando a varíola do mamoeiro. Essa é uma doença que não necessariamente é muito comum nos plantios de mamoeiro, mas quando se utiliza uma irrigação inadequada, como por exemplo a aspersão vai favorecer um microclima para que o fungo Asperosporium carique venha a provocar essa doença. Então, a irrigação localizada seria a melhor opção. Na outra situação também, quando você utiliza a aspersão, principalmente quando você trabalha com o coqueiro ainda novo, você vai favorecer o ataque do fitófora, que causa a podridão do olho do coqueiro. Então, a escolha do sistema de irrigação, esse modo de irrigação, o seu dimensionamento é muito importante. Então, como nós falamos, o tipo e dimensionamento da irrigação. Na cultura do tomate, não pode haver excesso, como nós estamos vendo naquela figura que vai levar ao encharcamento
consequentemente vai ocasionar podridões do coleto da planta. E nessa outra figura, quando a folhagem é excessivamente molhada por uma aspersão, quando você poderia utilizar a microaspersão. Então, reforçamos mais uma vez, a irrigação bem dimensionada, ela vai evitar problemas sérios no que diz respeito à incidência de doença. Então, planejar o plantio, escolhendo bem a cultura, escolhendo o sistema de irrigação, o dimensionamento a ser adotado, a análise do solo, tudo isso são fatores condicionantes e bons pré-requisitos para que você tenha um bom plantio. Até no sistema mandala, quando você utiliza cotonetes para a irrigação. E voltamos a ressaltar, um ponto fundamental é o agricultor ter cuidado com desperdício, que leva ao encharcamento do solo, consequentemente as plantas a adoecerem. Então, não ao desperdício de água. Então, essa era a nossa mensagem nessa nossa aula de hoje. Agradecemos a todos pela atenção e até a próxima.